É interessante porque ninguém controla aquilo que a gente chama de pensamento involuntário. Aquela coisa assim que passa pela cabeça da gente. Agora, se você pega esse pensamento e deixa ele fazer ninho na sua cabeça, não é? Você é responsável por esse pensamento. E aquilo que você permite que se aninhe nos seus pensamentos pode trazer alegria ou trazer desgraça para a sua vida. É interessante que o verbo pensar que está aqui na língua grega significa ponderar, dar peso e valor apropriado, permitir que a avaliação resultante influencie o modo como a vida deve ser vivida. Então eu vou interiorizando os meus pensamentos. E o pensamento errado, o pensamento negativo, o pensamento destrutivo, produz em nós um sentimento errado. E não demora muito para que o coração e a mente sejam rasgados e nós nos sintamos estrangulados por uma percepção destrutiva do mundo ao nosso redor. Eu me lembro quando eu estava estudando ainda no nível médio e eu comecei a ter problemas numa determinada matéria. Eu sempre fui muito bom nas matérias, mas de repente eu comecei a ter problemas. Eu não entendo essa matéria não presta, essa matéria é muito difícil, o professor é isso, o professor é aquilo. E eu comecei, e cada vez que eu ia pensando assim, eu ia piorando. Aí um dia minha mãe me chamou e disse assim: escuta aqui, rapaz, está errado. Se você continuar pensando assim, você não vai conseguir enfrentar essa matéria. Você tem que pensar o contrário, que essa matéria é um desafio para você crescer, para você fazer. E é interessante que eu venci aquela matéria e aquela matéria se tornou uma das, no futuro, que eu tirava notas mais altas até o final do outro nível lá, né? É nível médio mesmo? Não, fundamental. Eu estava no fundamental e fui para o médio. E aí então eu aprendi com isso. Aquilo que a gente coloca na nossa cabeça de positivo, tá? Nos ajuda. Mas aquilo que a gente coloca de negativo na nossa cabeça estraga. Será que isso tem fundamento na palavra de Deus? Tem. A Bíblia vai ensinar isso e Jesus vai falar para a gente que a maneira como nós olhamos o mundo e naturalmente pensamos nele define como estaremos por dentro. Olha só o que Jesus falou em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível esta escuridão? Esse olhos bons e olhos maus aqui não fala em enxergar bem ou precisar de óculos. Ele está falando da maneira como a gente olha a vida. Se você olhar e disser, não tem futuro para mim. Se você olhar e disser, eu não vou conseguir. Se você olhar e disser, não tem sonhos para a minha vida, pode ter certeza, não vai encontrar sonho nenhum mesmo, não vai dar certo. Mas se você tiver um bom pensamento, tiver uma boa inclinação, a Bíblia diz, Jesus disse, que vai haver luz, vai haver esperança na nossa alma. É interessante que essa questão, ela foi estudada pelos militares americanos. E isso nasceu por causa de um prisioneiro de guerra, não é? Que ficou muito tempo na solitária. E ele estava lá na solitária, e para ele poder sobreviver na solitária, ele começou a pensar no fuzil dele. O fuzil era o M1, tá? A gente está falando dos fuzis americanos M16 já, né? Então,
o M1, você imagina, era o velhinho de todos, né? E o cara ficava montando e desmontando o fuzil na cabeça dele. Monta, desmonta, monta, parecendo ficar louco. Então ele ficava lá, monta, desmonta. E ele ficou pensando, sabe, aqui tem um problema, aqui tem outro problema. E ali na solitária, durante aquele tempo, pensando em montar e desmontar o fuzil, naquele cubículo coberto de zinco, ele conseguiu não somente enfrentar o castigo, mas ele desenvolveu melhorias incríveis no fuzil. E quando ele saiu de lá e passou aquele período de prisão, ele foi lá, desenhou e mandou para lá, e eles mexeram no fuzil, porque aquele homem tinha conseguido evoluir aquela tecnologia toda. E hoje, até hoje, o treinamento das forças especiais americanas inclui técnicas de pensamento para enfrentar os momentos de crise e de aprisionamento. Então, como é que eu tenho que lidar com a minha mente em situações de medo, de angústia, de problemas, de dificuldades? Que coisa incrível, né? Quase 2000 anos depois do que Jesus falou, os homens estão descobrindo que se eu tiver um filtro no meu pensamento, eu posso viver alegria. O que eu queria dizer para vocês hoje é que muitos dos pensamentos que vêm na nossa cabeça, eles são reais, verdadeiros. Muitos dos pensamentos que vêm sobre a nossa cabeça são interpretações da realidade. Muitos dos nossos pensamentos refletem os sentimentos da nossa história. Muitos dos nossos pensamentos são pressões da nossa própria carne e da nossa própria natureza. Por isso a gente tem que aprender a controlar, a filtrar os nossos pensamentos, para que a gente possa viver a alegria de Deus. E o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que as maiores batalhas espirituais vão acontecer na mente da gente. A verdadeira batalha espiritual não está acontecendo entre anjo e demônio lá no céu, não. Ainda que existam batalhas espirituais assim, mas elas tomam forma aqui dentro da nossa cabeça. As coisas que nós vimos, as coisas que nós ouvimos, as coisas que nós interpretamos, as coisas que nós colecionamos dentro da nossa alma, podem nos fazer muito bem ou pode nos fazer muito mal. E é interessante que às vezes essas palavras são ditas e as pessoas não entendem que estão fazendo bem ou mal, porque na verdade esse apropriar-se para o bem ou para o mal está dentro da nossa cabeça. Eu me lembro que quando Michel nasceu, eu já disse isso aqui para vocês, mas tem muito a ver com essa atitude de pensamento. Eu me lembro que quando o Michel nasceu, eu chamei meu pai, que estava separado da minha mãe já há muitos anos, para ir visitar um neto dele, né? E ele então foi lá no hospital, depois ele foi lá na casa da minha sogra, onde nós estávamos por um tempo do resguardo da Cleusa. E eu me lembro de uma vez que ele saiu já da minha casa, quando ele estava visitando o Michel já na nossa casa. E ele então saiu, foi pegar o elevador, não é? E quando ele saiu e pegou o elevador, ele disse assim: filho, você me faz muito mal. Nossa, que palavra infeliz, não é? E eu pensei assim comigo: ora, se eu te faço tão mal, não volta mais aqui. Eu te chamei aqui para você celebrar o meu filho, teu neto, não é? Eu entendo o que meu pai queria dizer. Ele está dizendo assim: puxa, quanta coisa eu perdi. Eu quando venho aqui sinto toda essa tristeza por ter perdido tanta coisa. Mas naquela hora a minha cabeça não funcionava para isso. Se eu estou fazendo mal, não volta mais aqui. E é interessante porque esse pensamento é involuntário, ele passa pela cabeça da gente. Mas a maneira como a gente se apropria desse pensamento faz diferença na nossa vida. E daquele dia em diante eu cortei
muita coisa do meu relacionamento com meu pai, só por causa daquela palavra. E eu tenho certeza que meu pai nem lembrava daquela palavra, que ele nem imaginava o mal que tinha feito, porque na verdade ele falou, fez um comentário num contexto, mas aquilo veio assim, entrou, e eu me apropriei daquele pensamento e não tirei da minha cabeça. É disso que a Bíblia está falando, que existem batalhas espirituais que acontecem na nossa vida, que se tornam fortalezas no nosso entendimento. Por exemplo, hoje a gente vive uma grande crise com relação à homoafetividade, né? Questão de homossexualismo, não homossexualismo, há muitas teorias aí, etc. Mas o que eu creio é que com relação a esse assunto, a gente tem uma natureza que foi criada por Deus, homem e mulher, não existe terceiro sexo, não existe nada disso, existem crises de identidade, que eu posso viver, você pode viver em vários sentidos diferentes, inclusive na sua identidade masculina e feminina. Agora, a maneira como eu lido com essa crise de identidade e como eu trabalho esses meus pensamentos, vai fazer com que as minhas ações tenham diferença. A maneira como eu alimento esses pensamentos vai fazer diferença. Por isso a Bíblia vai dizer assim: pois as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vida cristã não é somente a gente cumprir certos preceitos. Vida cristã é a gente deixar Jesus ser dono dos nossos pensamentos e deixar a nossa mente ser levada prisioneira do Espírito Santo à presença de Deus, porque ela pode ser prisioneira da nossa carne, dos nossos desejos, como também pode ser prisioneira dos ataques satânicos, como também pode ser prisioneira dos nossos medos, como também pode ser prisioneira de muita coisa. E a Bíblia está dizendo: olha, permita que a sua mente seja levada prisioneira de Deus, e aí você vai conhecer a bênção, a liberdade, a ação de louvor, a ação de alegria na nossa vida.